Oi, amigos, a paz de Cristo. Hoje eu fui confrontada, né? Porque eu acordei e como tenho bastante coisa pra fazer em casa, eu pensei, vou logo pra academia, tomar meu café, vou pra academia pra voltar e agitar tudo que eu tenho que fazer, né? E o Espírito Santo me confrontou na seguinte questão, e a minha primícia, né? Que no caso eu já havia orado, mas no caso estudar a palavra. E como em muitos momentos, né, nós deixamos a correria do dia a dia, os nossos afazeres tomarem o lugar do que é o essencial, né? E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar a fé de alguém. E já há alguns dias tem ecoado dentro de mim a frase renunciar o mínimo. E o Espírito Santo foi muito claro em dizer que há pessoas que não conseguem, não se esforçam para renunciar o mínimo, porém querem todas as bênçãos possíveis. A matemática não fecha. E aí você pode me dizer, Gláucia, mas a graça é um favor imerecido. Mas, gente, a Bíblia é uma só, sabe? Deus continua o mesmo. Principalmente se você conhece a palavra, pelo menos o básico da palavra, mas faz ouvido de mercador, se faz de cego por alguns instantes para não agir de acordo com o que ela prescreve. E antes de abrir a palavra, eu pedi ao Senhor que falasse comigo, que me desse entendimento. E eu abri em 2 Reis, no capítulo 18, que fala sobre o reinado de Ezequias. 2 Reis, capítulo 18, versículos do 1 ao 18. Versículos 1 ao 12. E Ezequias tomou, né, o lugar de seu pai. Com 25 anos de idade, um cara jovem, né? E reinou por 29 anos. E a Bíblia é muito enfática em dizer que ele era reto perante o Senhor, procurava andar com prudência, que ele confiava no Senhor, a ponto de nem antes e nem depois dele não houve rei como ele. Então a gente já pode observar que o fato de você ser jovem não te impede de viver uma vida reta, não te impede de viver uma vida reta perante o Senhor. Então, Ezequias confiou no Senhor, era reto perante o Senhor, procurava andar com prudência, guardava os mandamentos. E assim, eu peguei duas Bíblias com versões diferentes e diz que assim, né, por conta desses atributos, o Senhor era com Ezequias e por isto tinha êxito em tudo o que fazia, né? E aí, algo que também me chamou muita atenção, da coragem e ousadia de Ezequias em destruir imagens, né, o paganismo, porque o povo estava adorando, idolatrando imagens, acendendo incensos, enfim. E Ezequias não foi omisso quanto a esse comportamento. Ele destruiu o que ele considerava errado. O povo estava idolatrando imagens, acendendo incensos. E quantas vezes nós, observando o erro do outro, sabendo que o outro está se autodestruindo, somos omissos porque não queremos nos comprometer, né? Então, que nessa manhã nós possamos nos autoavaliar que temos uma missão, sim. Se a pessoa quiser continuar no erro, aí já é um problema dela. Mas nós que conhecemos a verdade, precisamos nos posicionar, sim, quanto a atitudes erradas que estão levando aquela pessoa ou as pessoas à morte espiritual, né? E para isso você tem que ter coragem, tá?
E aí, mais à frente, a gente observa que o povo foi levado cativo para a Síria, né? O rei da Síria estava cercando ali a cidade e conseguiu levá-los cativos. E a Bíblia enfatiza que eles não obedeceram ao Senhor, não guardaram a aliança e os mandamentos, e por conta disso, houve consequências. Então, talvez você esteja aí em uma situação muito complicada, que você possa se considerar em um cativeiro, acreditando que seja o diabo, que seja o inimigo, que sejam, enfim. Mas é a consequência da sua desobediência ao Senhor, de não guardar os mandamentos. Entenda, você não é todo mundo. E há, sim, regras a serem seguidas, gente. E então que nessa manhã nós possamos nos humilhar mesmo diante do Senhor e pedir que nos ajude a sermos como Ezequias, retos, prudentes, que nós consigamos guardar e colocar em prática os mandamentos, que nós possamos ter coragem e não sermos omissos quanto práticas erradas que estão à nossa volta. E por conta disso, é impossível, gente. É impossível você viver uma vida de retidão, não por conta de bênçãos que virão ao seu favor, mas porque você ama ao Senhor, porque você não quer entristecer o Espírito de Deus. Então, consequentemente, é impossível você viver uma vida de retidão e as bênçãos não te alcançarem, mas que, em primeiro lugar, a nossa intenção seja agradar ao Senhor.